Você já parou para calcular quanto dinheiro a diversificação te custou? Não estou falando de risco, não estou falando de volatilidade, estou falando de patrimônio real, de dinheiro que deveria estar na sua conta e que sumiu silenciosamente enquanto você seguia à risca o conselho mais repetido do mercado financeiro brasileiro. Diversifique. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Espalhe seus investimentos. Proteja-se. Parece sabedoria, parece prudência, parece o conselho de quem quer o seu bem. Mas e se eu te dissesse que esse conselho foi desenhado exatamente para manter você onde você está, para garantir que você nunca ultrapasse um teto invisível, para te dar a sensação de que está construindo riqueza, enquanto na prática você está apenas administrando pobreza com mais organização? Hoje eu vou mostrar os números, vou mostrar o que os ricos realmente fazem com o dinheiro deles e vou te entregar a lógica que nenhum banco, nenhuma corretora e nenhum assessor de investimentos tem interesse em te ensinar. Fica até o final porque a parte 3 desse vídeo vai mudar a forma como você olha para sua carteira para sempre. Antes de continuar, me faz um favor. Vai nos comentários agora e me responde uma coisa. Você já diversificou seus investimentos seguindo o conselho de alguém? Escreve lá diversificação ativa, se você já fez isso. Quero entender com quem estou conversando hoje. Vamos começar do começo. A teoria da diversificação moderna foi criada em 1952 por um economista americano chamado Harry Markowitz. Ele ganhou o Nobel de Economia por isso em 1990. A ideia era simples e matematicamente elegante. Se você distribui seus investimentos entre ativos que não se movem juntos, você reduz o risco sem necessariamente reduzir o retorno. No papel, funciona. O problema é que essa teoria foi criada para gerir grandes fundos institucionais, não para construir patrimônio do zero. Ela foi feita para quem já tem dinheiro e quer protegê-lo, não para quem está tentando criar riqueza com 500, 1.000, 2.000 reais por mês. Mas essa distinção nunca chegou até você. O que chegou foi o conselho simplificado, popularizado, embalado e vendido pelos bancos como se fosse sabedoria universal. E sabe por que os bancos adoram te ensinar a diversificar? Porque quando você diversifica, você compra mais produtos deles. CDB aqui, fundo ali, Tesouro Direto acolá, LCI num banco, LCA em outro, FI numa corretora, ETF noutra. Cada produto tem uma taxa, cada produto tem um spread, cada produto tem alguém ganhando em cima da sua movimentação. A diversificação para o mercado financeiro não é um conselho, é um modelo de negócio. Agora vamos falar de números reais, porque é aqui que a história fica desconfortável. Imagina dois brasileiros. Vou chamar eles de Carlos e Marcelo. Os dois têm 35 anos. Os dois ganham 6.000 reais por mês. Os dois conseguem investir 1.000 reais por mês. Os dois vão investir durante 20 anos. Carlos faz o que todo mundo manda. Ele diversifica. Divide os 1.000 reais entre 6 tipos de investimentos diferentes. Um pouco no Tesouro Selic, um pouco em FI, um pouco em ações brasileiras, um pouco em ETF internacional, um pouco em CDB de banco médio, um pouco em renda fixa de curto prazo. Carteira equilibrada, carteira diversificada, carteira que qualquer assessor aprovaria. O retorno médio ponderado de Carlos, depois das taxas e da diluição entre tantos ativos, fica em torno de 9% ao ano em termos reais, já descontada a inflação. Em 20 anos, Carlos acumula aproximadamente 630.000 reais. Não é ruim, mas também não é riqueza. É uma aposentadoria mediana. É exatamente o teto invisível que eu mencionei no começo. Marcelo faz diferente. Marcelo passa os primeiros 6 meses estudando profundamente 2 ativos, apenas 2. Entende os fundamentos, entende os riscos, entende os ciclos. E concentra 80% dos seus aportes mensais nesses 2 ativos, deixando 20% em liquidez para oportunidades. Porque ele entende o que está fazendo, ele consegue capturar retornos médios reais de 14% ao ano. Não é magia, é foco. Em 20 anos, Marcelo acumula aproximadamente 1.370.000 reais. Mesma renda, mesmo aporte mensal, mesma duração. A diferença é de 740.000 reais, apenas pela escolha de concentrar em vez de dispersar. Esse é o custo invisível da diversificação indiscriminada.
Mas talvez você esteja pensando agora, e se um dos ativos do Marcelo afundar? E se ele escolher errado? Essa é exatamente a pergunta que os defensores da diversificação querem que você faça. Porque ela pressupõe que você nunca vai aprender nada, que você vai investir para sempre como alguém que não entende o que está fazendo. Vou te dar 3 exemplos históricos que destroem esse argumento. Warren Buffett, o maior investidor da história, tem mais de 40% do patrimônio da Berkshire Hathaway concentrado em uma única ação, Apple. Não é um erro, é uma decisão. Ele já disse publicamente que a diversificação ampla é proteção contra a ignorância e que faz pouco sentido para quem realmente sabe o que está fazendo. No Brasil, os maiores patrimônios construídos por pessoas físicas nas últimas 2 décadas não vieram de carteiras diversificadas, vieram de concentração. Vieram de alguém que entendeu fundos imobiliários antes de todo mundo e colocou tudo ali. Ou que entendeu o ciclo das commodities e concentrou. Ou que identificou uma empresa antes do mercado e ficou posicionado. O terceiro exemplo é matemático e é brutal. Se você tem R$10.000 investidos em 10 ativos diferentes e um deles dobra de valor, seu patrimônio total cresce 10%. Se você tem os mesmos 10.000 concentrados nesse ativo que dobrou, seu patrimônio cresce 100%. Mesma informação, mesma oportunidade, resultado 10 vezes maior. A diversificação não te protege do erro. Ela só garante que o seu acerto nunca vai ser suficientemente grande para mudar sua vida. Agora preciso ser honesto com você sobre algo que a maioria dos criadores de conteúdo financeiro não fala. Existe um tipo de diversificação que os ricos praticam e que é completamente diferente do que te ensinaram. Os ricos não diversificam dentro da mesma classe de ativo. Eles diversificam entre fases da vida e entre categorias de risco. Isso é completamente diferente. Um investidor rico não coloca dinheiro em 20 ações diferentes achando que está se protegendo. Ele concentra em ativos que entende profundamente. Mas ele diversifica o momento de entrada. Diversifica entre renda variável e proteção patrimonial real. E diversifica entre gerações. Ou seja, pensa no patrimônio como algo que vai existir depois dele. É uma diversificação estratégica, consciente, baseada em conhecimento. Não é a diversificação por medo, por preguiça ou por conveniência que te venderam. A diferença entre as duas é simples de entender. A diversificação do pobre distribui para proteger. A diversificação do rico concentra para crescer. E depois estrutura para preservar. Você está em qual fase agora? Se você ainda não passou de 100 mil, 200 mil, 300 mil investidos, você está na fase de crescimento. E na fase de crescimento, dispersão é inimiga de patrimônio. Vou te dar agora o método exato que você pode começar a aplicar essa semana. Eu chamo de concentração inteligente em 3 níveis. Primeiro nível, elimine o ruído. Pega a sua carteira atual e lista todos os seus ativos. Se você tiver mais de 5, me responde uma pergunta honesta sobre cada um deles. Você consegue explicar, em 2 frases, por que esse ativo específico vai crescer nos próximos 3 anos? Se você não conseguir responder isso sobre algum deles, você não deveria ter dinheiro ali. Simples assim. Ativos que você não entende são ruído. Ruído dilui retorno e te dá a falsa sensação de estar bem posicionado, quando na verdade você está apenas espalhado. Segundo nível, construa sua tese. Escolha 1 ou 2 segmentos que você vai estudar profundamente nos próximos 90 dias. Não precisa ser exótico. Pode ser fundos imobiliários de logística. Pode ser empresas de energia elétrica. Pode ser tesouro IPCA+, em vencimentos específicos. O que importa não é o ativo em si. É que você vai entendê-lo melhor do que a média do mercado. Conhecimento assimétrico gera retorno assimétrico. Sempre. Terceiro nível. Concentre com proteção de liquidez. Não estou te dizendo para colocar tudo num único ativo e rezar. Estou te dizendo para manter 20% da sua carteira em liquidez imediata, o que te protege de emergências e te dá poder de compra em quedas. E concentrar os outros 80% nos ativos que você realmente estudou e entende. Esse 20% em liquidez é o seu colchão. Os 80% concentrados são o seu motor. Com essa estrutura, você para de administrar dispersão e começa a construir patrimônio com intenção. Antes de terminar, deixa eu antecipar a objeção mais comum que vai aparecer nos comentários. Alguém vai falar, mas e o risco? Se o ativo concentrado cair, você perde muito mais. Sim,
E é exatamente por isso que o segundo nível do método existe. Você não concentra no que você acha que vai subir. Você concentra no que você estudou, entendeu e tem convicção fundamentada. Risco sem estudo é especulação. Concentração com estudo é estratégia. A maioria das pessoas que perde dinheiro concentrada não perdeu por ter concentrado. Perdeu por ter concentrado sem entender o que estava fazendo. Isso é completamente diferente. A diversificação indiscriminada não elimina o risco. Ela só garante que quando você acertar, o acerto não vai ser grande o suficiente para importar. Então deixa eu recapitular o que vimos hoje. A diversificação foi criada para proteger quem já tem patrimônio, não para construir patrimônio do zero. Os bancos e corretoras se beneficiam financeiramente quando você diversifica porque você compra mais produtos deles. A matemática mostra claramente que concentração com conhecimento gera retornos estruturalmente maiores do que dispersão sem critério. Os maiores patrimônios da história, dentro e fora do Brasil, foram construídos com concentração consciente. E existe uma diferença fundamental entre a diversificação do mercado de massa e a diversificação estratégica que os ricos realmente praticam. O que você vai fazer com essa informação agora é uma escolha sua. Mas eu te pergunto, você vai continuar diversificando porque todo mundo manda? Ou vai parar, estudar de verdade e começar a construir patrimônio com intenção? Me responde nos comentários. Escreve concentração ativa se você vai repensar sua carteira depois desse vídeo. Quero saber quantas pessoas aqui estão prontas para jogar diferente. E se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, compartilha com alguém que ainda acredita que espalhar é sempre a resposta certa. Porque às vezes o maior favor que você faz para alguém é mostrar que o conselho que ela sempre seguiu pode ser exatamente o que está travando o crescimento dela. Até o próximo vídeo.